Eu sou Mostra Revestimenta, perfil profissional, direto dos nossos estúdios, nesta edição com a arquiteta Shirley Vaz Velovati. E a terceira participação na Mostra Casa Conceito. Eu acho que uma totalmente diferente da outra, né, que eu tenho feito. Verdade, verdade. Então, assim, mas hoje nós não vamos falar do espaço, que a gente já sabe que está lindo, cheio de novidades, que a gente só vai poder contar em outubro. Ah, é verdade, vou ficar curiosos. Hoje a ideia é falar um pouquinho do perfil profissional, conhecer um pouco mais da Shirley, da profissional, da pessoa, né? Coisa que a gente nunca fez assim no ar, né? Você se formou na Universidade de Guarulhos, né? Universidade de Guarulhos. Guarulhos, já fazem 19 anos. E na época tinham poucas faculdades de arquitetura, né? Dava para contar no dedo a quantidade de faculdade de arquitetura que tinha em São Paulo. E na época, não sei agora, porque já faz tanto tempo, era uma boa universidade de arquitetura, bem conceituada. Então acho que deu para ter uma boa formação, né? Legal, legal. Você vem de uma família de arquitetos, né? Seu pai é arquiteto, construtor também, não é? Meu pai, meu irmão arquitetos, né? Meu irmão tem uma incorporadora, eu tenho primos arquitetos, né? Então assim, a gente está sempre envolvido sempre tive envolvida nessa área, né? Arquiteta desde pequenininha? Não. Queria outra? Que assumir. Não, eu acho que assim, até outro dia eu tava pensando, eu tava falando com meu pai, eu sempre tive tão envolvida com arquitetura, desde quando eu nasci, porque eu ia muito no escritório do meu pai, né? Aí com 14 anos fui trabalhar com meu pai, sempre envolvida, ele mandava fazer as coisas, ele falava assim: você não vai aprender a desenhar? Não. E assim, eu fazia parte de documentação, tudo que tinha que resolver de documentação, ir na rua, fazer as coisas, sempre era eu. Porque ele não gostava, mas a parte de desenho. E eu acho que eu convivi tanto, eu vi tanto, que eu não enxerguei na minha frente que estava ali a minha profissão. Entendi. Acabei querendo outra, que era odontologia, né? Pra quem não sabe. Olha, é mesmo? Olha que surpresa. Vou contar aqui qual que é a história. Eu tentei 2 anos pra odonto. Olha só. Porque no escritório do meu pai tinha um dentista. E eu às vezes era assistente dele. Então eu me vestia toda de branco e ia ajudar ele a fazer implante. E eu acho que eu me iludi, né? E o meu pai e minha mãe me incentivaram, vamos ter uma dentista, né? Então fui fazer cursinho, fiz cursinho 2 anos, estudava muito, muito, muito. E eu já tinha até uma sala e eu tinha até um compressor. Sério? Meu pai já tinha comprado um compressor, que era do dentista, ele trocou o compressor, meu pai comprou um compressor. E aí o que acontece? Estudava, eu sempre tava raspando, né? Então às vezes eu ia prestar em Bragança, que eu pensava na USP, nas faculdades particulares, eu vinha chorando de Bragança quando eu vi o resultado. E aí aquele quase, eu falei, não, peraí agora, chega, já perdi 2 anos. E meu pai e minha mãe se conformavam, você só estuda. Eu não namorava, eu só estudava. Aí o que eu fiz? Falei, vou prestar engenharia, né? Na época não dava para prestar outra faculdade porque só tinha praticamente aquelas 2 abertas para o vestibular. Aí eu passei engenharia química na Unip, ninguém sabe disso aqui. Eu passei engenharia química na Unip, mas eu optei por fazer engenharia na FEI. Aí eu cursei 1 ano de FEI, só que na FEI foi uma coisa interessante e eu continuava estudando muito, porque eu sempre gostei de estudar. Eu tive uma matéria que chamava desenho mecânico, que era uma peça que você tinha que entender a elevação, você entender como que era a peça. E eu tive uma facilidade muito grande. Na verdade, foi a matéria que eu passei rápido, porque a FEI todo mundo repete. Acendeu a luz do desenho, na finalmente. FEI todo mundo repete, né? Eu também. Mas assim, eu falei, nossa, que legal, eu tive uma facilidade. Aí eu falei assim, nossa, eu não quero mais engenharia, eu quero arquitetura. Aí meu pai, eu não acredito que você vai mudar de novo. Ele falou, é a sua última chance, senão você vai trabalhar e pagar sua faculdade. Aí eu só dava para prestar São Judas, que a São Judas estava começando o curso, e a de Guarulhos, que meu pai tinha se formado lá, não dava tempo mais de prestar USP, já tinha passado o vestibular. Aí meu pai e minha mãe falaram, você não vai passar porque tem habilidade específica, você não sabe desenhar. Aí eu passei entre os primeiros lugares no vestibular. Eu não sei o que eu fiz lá e eu passei, entendeu? Aí eu fui fazendo arquitetura, só que assim, eu fui me encontrando muito. Eu fui tirando notas muito boas nos projetos, só que eu não mostrava pro meu pai, só depois da nota.
Aí quando eu trabalhava o projeto, entregava o projeto pro professor da manobra, eu falava pra ele, aí, ele até parece assim, né? Tipo assim. E aí eu fui indo e cada vez eu me envolvendo mais com a arquitetura, né? Entendi. Então assim, aí o que eu pensei, né? Depois com o tempo, pô, tava na minha frente a profissão, só que eu convivi tanto que eu não consegui enxergar que talvez era a minha profissão, né? Entendi. Olha que De interessante. tanta convivência com... Sempre com vendo... obra, né? Com toda tudo, essa eu tava parte, né? sempre ali e não achava interessante. E você gosta de obra, né, Shirley? Eu vou te falar que Pé na obra mesmo, né? eu Acompanhar. Vou confessar que eu acho que você já sabe, mas assim, se eu pudesse hoje eu estaria de bota e capacete na obra. Que é o que eu gosto mesmo, é o que eu acho que, não sei se é toda essa convivência, né, que a gente tem com meu pai, com meu irmão, de muita obra, de muita construção, você acaba... Eu faço bastante interiores, você sabe, mas assim, se eu tivesse que escolher, eu escolheria trabalhar muito com obra. Eu sei que você fica Que com eu dó. gosto da criação, né? Eu gosto, por exemplo, você pegar um terreno, né? Que nem lá em São Paulo eu fazia muito projeto de casa. Você pegar um terreno vazio, você fazer o projeto, você aprova na prefeitura, aí você começa a ver aquela evolução da construção. Então você vê um filho nascendo, né? E você vê gosta um dessa filho- parte também do trâmite legal, né? Também, Prefeitura, também. toda essa parte, né? Também eu faço bastante lá em São Paulo, em função de ter começado a trabalhar com meu pai. Então o forte lá é a aprovação de projetos, né? De vários tipos de projeto, comercial, residencial, mudança de uso, a BITS, né, que a gente chama lá. Então assim, quando a construção termina, você tem que dar entrada num outro processo. Então toda essa parte de documentação para o imóvel estar legalizado, para tirar a documentação. E aí você tem um projeto para você começar a execução. Legal. Então eu acho assim, você pegar um terreno limpo, né? Aqui a gente tem mais terreno plano, mas lá a gente tem terreno com vários declive, aclive, então assim, depende da área de São Paulo. Você vê aquele filho nascendo, aquilo que você projetou, né? E eu acho que assim, o que me dá bastante assim, uma felicidade grande é eu passar na rua em alguns lugares e eu falar, essa casa é minha, ou é a casa do meu pai, do meu irmão. Então assim, isso é uma coisa que assim, você pode passar trocentas vezes, você vai lá, fui eu, entendeu? Então assim, é uma coisa de, é um filho mesmo, né? Não, eu vejo que até quando você pega uma reforma, eu sei que você... Enquanto você não sossega, enquanto não derruba todas as paredes, você faz tudo de novo, né? Eu tô fazendo uma reforma agora que eu não derrubei nenhuma parede. Eu sei que você fica desconsolado. Eu até perguntei com o cliente, putz, eu não vou poder nem um pedacinho de quebrar nada. Porque é só uma reforma mais de uma cozinha, né? Da parte da sala, então assim, eu até brinco que eu já gosto de começar de quebrar mesmo, assim, que eu gosto de fazer essa alteração, da gente pegar um espaço, né? Mesmo que não seja uma construção, mas uma reforma, você conseguir fazer um espaço e alterar mesmo, a né? interferência. Bacana. É claro que todo profissional tem um traço, né? Uma coisa que você vai, isso aqui é uma obra da Shirley, né? Assim como você falou, passo na casa e vejo, né? Tem um traço, né? Tem alguma coisa que marque, né? Então, eu acho que assim, talvez de casa, a minha marca principal seja uma casa que ela não tem uma fachada extremamente arrojada, mas ela internamente ela é funcional. Você gosta do interior? Eu gosto da parte funcional, então eu acho assim, que se você analisar as plantas que eu faço, tanto às vezes de interior, de interferência, é a funcionalidade, né? Eu acho que a estética é importante, né? Porque você tem o visual, mas a minha principal preocupação é a parte funcional. A praticidade, esse funcionamento da casa, que é uma coisa muito interessante. Né? É muito gostoso você fazer um projeto, né? Então acho que é muito legal assim quando você acaba de fazer um projeto, tanto de uma casa ou quando uma reforma, né? E o cliente ele chega para você e fala: nossa, o que você projetou aqui me atendeu muito bem e ela funciona. A posição dos quartos, a posição da cozinha, toda essa funcionalidade. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer o máximo, né? Eu não tenho características, que acho que cada profissional tem a sua, de fazer determinadas coisas que eu não acho que é uma coisa prática. Então eu acho que talvez essa seja bem uma característica minha, de não viajar demais na maioria do tempo, ser uma coisa funcional. Perfeito. Meio que para engenharia, então eu acho que assim, às vezes eu tenho que me controlar porque eu penso muito assim, essa coisa mais... Então eu tenho que soltar um pouco, às vezes eu acho que eu tenho que me soltar mais.
você tem uma preocupação mesmo com estrutura, com uma série de coisas, de detalhes, que seriam muito mais de engenharia até do que... Então, eu tento às vezes, soltar mais em função, até com o uso de cores, assim. Então, assim, eu acho que nesses anos todos eu venho me soltando mais, cada vez mais eu tô me soltando mais nesse negócio de não ficar uma coisa tão com aquele pensamento civil, da funcionalidade. Perfeito. Né? Bacana. Shirley Vaz Vedovati, direto dos nossos estúdios na Revestimenta. Eu sou Mostra Revestimenta, perfil profissional. Shirley, agora a expectativa é ver o projeto. Eu já vi, mas não vou contar. É verdade. Só outubro. Cada vez que a gente faz um projeto, né, da mostra, é uma proposta diferente e todos eu fico apaixonada. Então, assim, às vezes o primeira mostra, né, do terraço de inverno, eu fico olhando, eu fico assim, sempre olhando ele, sabe? Porque eu gostei tanto que eu me apaixono. Então, acho que esses dois projetos e agora o terceiro, eu acho que sempre vai ser assim, eu ficar apaixonada pela proposta. Bacana. Importante isso, né? Legal. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos apresentar o projeto. Ai, meu Deus.